Naquele dia de abril, a praça inteira veio ver se uma mulher ainda tinha preço. O sol batia abaixo, já a puxar-se para o lado do poente, e fazia a poeira do terreiro dançar como pequenos vagalumes acinzentados. Havia um cheiro de couro e suor misturado ao perfume gasto das mulheres que vinham vender ou comprar, e uma espécie de silêncio que atravessava a multidão. Não era o silêncio da ausência, mas o silêncio expectante de quem espera que algo se quebre. No centro, sobre um estrado de tábuas, Helena Tavares permanecia ereta como uma labela seca, as mãos unidas à frente, o lenço branco preso ao pescoço, os olhos baixos. Seu pai, Joaquim, segurava um saco grosso de juta, o rosto sulcado de decisões antigas. Havia nas feições dele aquele cansaço que vem quando as colheitas falham e as dívidas se acumulam. Vinha também a dureza que a necessidade ensina. Ao seu lado, os homens mediam com olhos frios. As mulheres cochichavam como se ajudassem a dar peso ao julgamento. Uma vida estava sendo avaliada em moeda. Não por delito, não por condenação, apenas porque naquela terra julgavam inútil quem não podia oferecer descendência, trabalho constante, algum lucro. Helena ouviria depois pelas bocas alheias, que fora chamada de estéril. Naquele dia, havia apenas o som das moedas batendo sobre a mesa de madeira, o ranger da pena que riscava o papel, o sopro da multidão. Quem levantou a oferta foi o homem que vinha com passos medidos e paletó escuro, o milionário da região. Barão Henrique era o nome que muitos sussurravam, embora poucos ousassem chamá-lo assim na praça. Trazia no bolso um brilho de ouro que não precisava de anúncio. Bastava o olhar dele para que alguns se alinhassem. Quando se aproximou do estrado, o murmúrio cortou-se como tecido por uma lâmina. Ele olhou Helena com a mesma frieza cuidadosa com que se contempla uma propriedade, e depois para Joaquim. Não houve promessa grandiosa nem promessa de amor. Houve papel, tinta e assinatura. O contrato foi um gesto seco, de negociante. Assinou, pagou. O som das moedas caiu na bacia com uma autoridade que parecia marcar um fim e um começo ao mesmo tempo. Helena foi entregue com a mesma solenidade com que se entrega um objeto de estima encaminhado para outra casa. Havia no ar um arremedo de celebração. Alguns aplaudiram, outros desviaram o rosto. Para Helena, tudo era lixa. O barulho do bolso ao fechar, o farfalhar do documento, o cheiro da mão de Joaquim, tão a querer explicar quanto a renegar. Levaram-la até a carruagem que aguardava na rua principal, uma caixa de madeira com couro gasto e vidros embaciados. Por trás das vidraças, a paisagem passava como um quadro em movimento. Casas, capim, as primeiras serras ao longe. Ela segurou o lenço com firmeza, como se segurasse o resto que lhe sobrara de pertencimento. Na viagem, Barão Henrique pouco falou. De vez em quando, dirigia a palavra a um dos criados, marcando um caminho, uma ordem. Helena aprendeu cada som, como se fosse uma lição nova. Cedo aprendeu que, naquela casa, o silêncio era também uma moeda de troca. A fazenda a Três Corações, quando enfim surgiu no horizonte, parecia ter sido esculpida por um capricho de grandeza. Alamedas de ipês, muros baixos cobertos por eras, portões de ferro com brasão. A carruagem cruzou o pátio, e ao parar, o ar que veio dela trazia cheiro de lenha, alimento bem temperado e cheiro antigo de madeira encerada, cheiros que Helena não sentira em sua vida anterior. O contrato foi lido ali, na biblioteca do senhorio, com o fogo lento queimando no ângulo da sala. Não havia ali promessas românticas, havia condições e obrigações. Helena era para servir, mas também havia cláusula sobre sua conduta, sobre a forma de sua ocupação e, surpreendentemente, uma cláusula que mencionava a possibilidade de elevação de posição em função de provas de serviço e lealdade. Era uma ambivalência do trato entre poder e misericórdia, mão firme, possibilidade de reconhecimento. Ao final, Barão Henrique estendeu outra mão, não íntima, não calorosa, apenas a mão de um homem que sabia negociar com vidas como negocia com terras. Aquela noite, Helena dormiu num quarto com janelas altas. A cama, forrada com um lençol grosso, cheirava a um perfume de lavanda que não lhe era familiar. Olhou uma última vez o lençol branco, lembrou-se do rosto de Dona Amélia, sua mãe, e da casa pobre onde crescera. Fechou os olhos com algo que não era só medo,
havia também uma semente de curiosidade, que naquele dia foi enterrada junto com o velho nome de Helena Tavares. Ela acordou cedo, antes do sol, e já havia crianças correndo nos corredores do casarão, passos miúdos e risos, como se o lugar respirasse em pequenos pulmões. Nos primeiros dias, a casa observou Helena com desdém contido. Criadas que sussurravam, mordomias que atestavam com olhares, a resistência velada de quem vê invadida uma ordem que imaginava imutável. Foi preciso pouco tempo para que as crianças tomassem-lhe a mão. Antônio, o menor, veio a cair do cavalo de pau e abrir o joelho no terreiro. Helena, que tivera alguma vez que cuidar de feridas na própria casa, aproximou-se com uma calma que surpreendeu. Lavou o corte com água morna, trouxe um pano limpo, fez um curativo com a ponta de um pano bem dobrado. O menino, entre lágrimas, acalmou-se no colo dela, e a mãe, a mais velha entre as criadas, olhou para Helena com um espanto reverente. Curar um joelho não era tarefa para habilitar uma dama, era uma prova de humanidade. Helena passou a costurar meias, a pentear os cabelos das meninas, a ouvir os pesadelos de Clara quando esta acordava suando no meio da noite. Houve em Helena um modo de presença que nada cobiçava e tudo conquistava. Não era a voz que exigia respeito, mas o trabalho que, feito com atenção, configurava a autoridade. Ela sabia arrumar uma mesa de modo que as mãos achassem o alimento certo. Sabia ouvir sem pressa, e às vezes o mero silêncio era o que mais oferecia consolo. No alpendre, entre o rangido das cadeiras, as crianças começaram a chamá-la de mãe, por brincadeira, e o título pegou território no coração do lugar. O homem que a comprara, o milionário, observava. Barão Henrique, por vezes, chamava-a à sala e lhe pedia opiniões sobre assuntos domésticos, o trato com o gado, a organização das festas, a educação das crianças. Não se tratava de afeto declarado, tratava-se de reconhecimento prático. Aos poucos, dentro daquelas paredes começou a erudir um tipo de distinção que havia sido imposta no primeiro dia. Ela não era dona de nada, era ainda contratada. Mas o modo como segurava as rédeas da casa, com pequenos atos repetidos até tornarem-se regras, foi lhe dando margem para um outro poder, o poder da confiança. E como em toda casa grande, havia quem guardasse segredos. Entre os homens do serviço, um se movia com olhar atento e mãos que conheciam cada gaveta da administração. Lázaro. Chamavam-no de homem de baixa estatura, e era ele quem, por anos de serviço, assumira papéis de confiança que outros não ousavam. Contador, arquivista, quem guardava chaves e chaves de cofres e pastas. Lázaro não tinha a voz alta nem o léxico dos senhores, mas as pessoas lhe conheciam a precisão. Sua figura pequena não era de forma alguma sinônimo de insignificância. Ao contrário, havia nele uma dureza domesticada, uma paciência que vinha de anos de observar o mundo por baixo dos tornozelos dos ricos. Lázaro observava a Helena com desconfiança desde seu primeiro dia. Não era inveja, havia uma coisa maior aí, que pendia entre o profissional e o pessoal. Ele conhecia papéis que poucos conheciam, os contratos antigos, cartas trocadas entre famílias, registros de terras, nomes que, anotados com caligrafia firme em velhos livros, podiam alterar destinos. O olhar de Lázaro era uma lente sobre o passado. Ele vira coisas que não se colocavam em voz alta. Não era raro que, à noite, se sentasse na cozinha com uma vela pálida e abrisse pergaminhos que cheiravam a mofo e segredo. A princípio, os seus atos foram pequenos. Um olhar ao invólucro do contrato de Helena, uma pergunta velada sobre a origem do documento que trouxe para a fazenda. Depois vieram os comentários sussurrados. Nada explícito, apenas a insinuação de que havia arquivos discrepantes, que nem tudo registrado correspondia ao que era dito em voz alta. As fofoquinhas do terreiro cresceram para o interior da casa. Alguns criados passaram a evitar falar-lhe. Outros, em tom de acusação, referiam-se a ele como alguém que guardava as chaves não só das portas, mas de histórias. Enquanto isso, no salão principal, a relação entre Helena e Barão Henrique tomou outros contornos. Não foi de cortejo, pelo menos não no sentido simples. Houve uma série de gestos que, acumulados, iam substituindo a distância por uma parceria pragmática.
Ele a convidava para acompanhar inspeções nos currais, ouvia-a sobre as datas das colheitas e até permitiu que ela decidisse sobre o destino de pequenas quantias para o rancho escolar que ele mantinha na vila. As crianças, por sua vez, aceitavam-na com um afeto que o barão viu e não soube negá-lo. Em sua própria casa, o milionário encontrou em Helena uma espécie de calma que não se comprava com dinheiro. Foi durante uma das tardes de verão, quando o sol fazia um brilho lambido sobre o telhado de zinco e o cheiro das mangas maduras invadia as varandas, que apareceu a figura imponente de Dona Celeste, a mãe do barão. Ela veio em visita com mantos de seda e um leque que servia de polícia para a temperatura e para as palavras. Dona Celeste era uma mulher feita de cerimônia. Seu perfume anunciava sua presença antes de seus passos, e mãos delicadas que não sabiam o peso das ferramentas seguravam o cabo do leque com firmeza. No olhar havia um orgulho ancestral, daqueles que se formam entre jogos de fortuna e alianças. Ao ver Helena entre o pessoal da casa, Dona Celeste franziu o senho e, sem palavras, fez o gesto que denunciava um desconforto. Ela não esperava encontrar ali uma mulher com o passado de Helena. Porém, o que poderia ter sido o início de um conflito esperado ganhou uma inflexão inesperada. Ao saber das crianças, ao vê-las correr ao redor de Helena, Dona Celeste ficou, por um instante, sem o seu habitual verniz. Não chamou a mulher de nada alto, antes observou, e, com uma voz mais baixa, perguntou ao filho quem era aquela que ajeitava as meias tão bem. Ele respondeu com uma franqueza que sugeria uma mudança mais profunda que mera coabitação. Ela faz o que ninguém viu capaz de fazer, mãe. Ela sabe cuidar. Dona Celeste, que até então trajara sua pose como uma armadura, sentiu algo amolecer. Ainda assim, havia olhos que observavam de canto, e entre eles, o de Lázaro. O homem de baixa estatura não se conteve. Em um jantar mais formal, quando os criados recolheram os pratos e o salão ficou só com os fósforos do fogo e a conversa dos adultos, Lázaro aproximou-se com uma pergunta que não era à primeira vista para ferir. Senhora, disse ele, com a voz tão baixa que precisou ser chamado para repetir. Existem papéis antigos, senhor, uns contratos que não batem com os que estão no cofre ritual. Pergunto-me sobre a origem desta moça. O tom poderia ter sido apenas profissional, mas havia na interpelação o sim de uma culpa alheia que não pediu. Dona Celeste ergueu o leque como se fosse um escudo. Você sugere que meu filho fez negócio injusto? Perguntou, a surpresa temperada de ofensa. As palavras dela eram afiadas não por feitio, mas pela ideia de transtorno social. Não se tratava apenas de propriedade. Tratava-se de ordem, um contrato, uma assinatura, uma hierarquia. Se há um erro nos papéis, que se prove. Não admito impropérios no meu lar. Lázaro, contudo, sorriu como quem segura uma chave de muito mais do que uma tranca. Senhora, disse, sem medo, não é impropério que eu guardo, mas prova. Há um documento, uma carta, um apontamento que, se lido em praça, mudaria a maneira como certas pessoas veem certas senhoras. As palavras foram soltas na mesa e a saleta, normalmente acolhedora em som, transformou-se em um espaço onde cada suspiro tinha peso. Os criados recuaram, atentos. O silêncio que se seguiu foi um silêncio comiestático. Ninguém se atrevia a dizer o que aquele aviso podia acarretar. Dona Celeste, conhecida por não enfrentar coisas que lhe fossem inconvenientes, desta vez ergueu-se como quem lança um desafio. Mostre-me essa escrita, exigiu, com uma autoridade que veio do hábito de ser obedecida. Nem tudo que se esconde deve ficar assim. Lázaro, por sua vez, deixou transparecer algo que não era só sarcasmo ou ameaça, era conhecimento prático. Senhora, respondeu, não é por vaidade que a trago ao centro. Sei que há segredos cujo custo é alto. Sei que há pactos silenciosos que exigem sacrifícios. Sei também que certas respostas não cabem ao papel, cabem ao gesto. Ele deixou a última palavra pairar, como se dissesse que conhecia o preço exato de certas escolhas. Dona Celeste caminhou pela sala, com o leque aberto como se fosse uma bandeira. Seu rosto, que conhecera muitos favores, ficou pálido por um instante, não pela possibilidade de estar errada, mas pela ideia de que o erro pudesse ser exposto de um modo que desmoronasse a estrutura de honra que ela construíra. Você ameaça a ruína com meias palavras, disse, e havia um tremor nas suas cordas vocais que denunciava mais medo do que raiva. Se tens algo, mostra. Não sou mulher de me dobrar a chantagens. Lázaro sorriu com uma calma que soava fria. Não se trata de chantagem, senhora. Trata-se de escolha. Ele falou com a paciência de quem descreve um mecanismo.
Há gestos que uma pessoa pode fazer por amor, confessar algo que não fez, aceitar uma culpa para que outros possam viver em paz. Conheço quem, por proteger a casa, poderia assumir uma ruína social que não é sua. Conheço quem tem nas mãos uma palavra capaz de enverberar essa escolha. Era como se dissesse que entendia de sacrifícios, não como espetáculo, mas como matéria-primeira das decisões. A sala, até então imersa em um costume de riqueza e serviços, virou palco de uma tensão que ninguém desejara. Dona Celeste recuou, mas não por covardia. Recuou porque pela primeira vez se viu diante de uma possibilidade que podia atingir-lhe o coração de mãe e o coração de matriarca. Se alguém confessasse algo por proteger os filhos e as crianças, isso poderia de fato desestruturar o que ela representava. Lázaro conhecia, insinuou, a moeda daquele sacrifício. Não que desejasse usá-la para ferir. Sua abundância de documentos lhe dava outro prazer, o de controlar a narrativa. O que ele sabia e guardava era uma munição fina e eficaz. Cartas, números, papéis que poderiam, lidos em praça pública, recontar o passado de maneira a ferir as aparências. O barão acompanhou tudo em silêncio. Tinha sobre o rosto uma expressão que procurava manter neutra, a impassibilidade que a fortuna compra. Mas quando Dona Celeste, num gesto impulsivo de defesa, cruzou o salão e encarou Lázaro com os punhos cerrados, foi possível ver que ali havia algo mais do que feridas sociais. Havia medo do que a verdade poderia revelar sobre laços antigos. Se é jogo que procuras, disse ela, sinto dizer que esse lar não cairá por seus dedos. A voz tremia, mas não cedia. Lázaro inclinou-se levemente, quase como quem cumprimenta um rival digno. Nem é jogo, senhora. É o saber do que as palavras podem fazer. E sei também que existem pessoas que preferem cair a ver ruírem os que amam. Ao pronunciar as últimas palavras, foi como se houvesse aberto uma porta para possibilidades que o salão não podia fechar. A defesa de Dona Celeste, portanto, ganhou contornos de bravura. Ela, a mãe do milionário, desafiara um homem de baixa estatura que lhe colocara diante um espelho de escolhas, e o homem sorrira como quem guarda um fogo sob uma panela. Nos dias seguintes, a presença de Lázaro tornou-se mais perceptível, como uma sombra que se alonga por pisos limpos. Ele passava mais tempo na biblioteca, ajeitando papéis, como se reorganizasse o passado ao seu bel prazer. Observava Helena com olhos que avaliavam e ponderavam, não só a sua utilidade prática, mas a possibilidade de um gesto que ele poderia provocar ou impedir. Havia rumores de que o homem possuía uma carta antiga, escrita numa caligrafia quase desaparecida, onde um nome surgia de modo inquietante. Alguns diziam que a carta podia provar que Helena tivera sido promessa de um arranjo antigo. Outros morderam-se em silêncio, porque a verdade, quando é solta, faz rastro por onde passa. Helena, entretanto, vivia alheia à complexidade dos papéis, ao menos por algum tempo. Seus passos eram ocupados com o cotidiano, com a rotina das crianças, com o acerto da feira. E foi assim que, em uma manhã de chuva mansa que batia em fileiras no telhado, ela encontrou um mensageiro de papel dobrado com cuidado entre as folhas de um livro na despensa, um pequeno bilhete amarrado com uma fita azul. Não era nada da sua casa, era algo que alguém colocara ali por descuido, ou por destino. Abriu o papel com dedos que não sabiam que estariam tão tementes. Havia nele apenas uma palavra e uma data. A palavra, escrita em letras pequenas e apertadas, dizia escolha. Havia também uma referência a um nome antigo, um nome que Helena não conhecia, mas que lhe soou como música conhecida. E naquele instinto que se forma no corpo, teve a sensação de que aquele pedaço de papel era uma fagulha. Ao mesmo tempo, no fundo da casa, os murmúrios ganhavam corpo. Dona Celeste, que não é mulher de se render fácil, passou a vigiar sem que aparentasse vigiar. Barão Henrique passou a delegar a Lázaro mais tarefas do que costumava delegá-los, talvez por confiar no homem, talvez por ignorância do que se escondia. E Helena, no centro dessa rede, continuava sua labuta serena, tecendo um lar com mãos já calejadas pela dureza de outrora. Ainda não sabia, porém, que a vida na fazenda guardava uma bifurcação. Diante dela estava a possibilidade de optar. Ao avistar o bilhete, uma inquietação lhe percorreu, uma suspeita de que algo e alguém lhe pedia um preço que ia além do trabalho diário. A intenção de Lázaro, os documentos que murmuravam segredo, o desafio da mãe do milionário e a pequena palavra escolha deixaram no ar uma tensão que não era apenas administrativa, era humana. Havia, naquele momento, um tipo de preâmbulo para conflito que mudaria tudo. A praça onde Helena fora vendida agora parecia distante.
O que se desenrolava era um jogo interno de proteções e ameaças, onde o sacrifício que alguém poderia fazer, confessar algo para proteger outros, era a moeda mais abrasiva. Lázaro sabia do peso dessa moeda. Dona Celeste, orgulhosa e ferida pela sugestão de irregularidade, não se calaria. E Helena, no centro, ainda que fosse possível que o destino a transformasse, ainda precisava descobrir que tipo de mulher iria escolher ser. Se por fora o céu guardava nuvens de chuva, por dentro do casarão brotavam figuras de decisões. Helena não tinha pressa para entender o contorno de um segredo que não lhe fora confiado, mas havia nos seus gestos, nos curativos que fazia, nas histórias que escutava dos meninos, uma coragem que ninguém ali ainda medira. À medida que os dias se encadeavam, a convivência dava frutos. Pequenos respeitos, sorrisos roubados, um jantar que se prolongava em risos ensaiados. E, no entanto, havia uma ponta de gelo, como se uma sombra passasse sempre pelas margens da alegria. Lázaro, com seus papéis e sua calma, era aquela ponta. Dona Celeste, com seu orgulho ferido, era o ângulo de desafio. E Helena, com seu lenço, sua capacidade de curar e seu bilhete, era o coração que pulsava. Em uma dessas tardes, quando o vento trouxe cheiro de terra molhada e as crianças brincavam com caixas vazias, houve um encontro que mudaria o tom dos próximos dias. Helena saiu ao jardim para colher ervas e encontrou Lázaro perto da estufa, mexendo em um baú que parecia desconhecido. Ele ergueu os olhos e por um segundo mostrou a Helena algo que não era contrário à gentileza, mas que carregava o peso de um aviso. "Você já pensou no que faria para proteger quem ama, senhora?" perguntou, com voz baixa. A pergunta, simples, foi como uma escada que desemboca em um abismo. Podia ser tomada como curiosidade, como manipulação, como iniciação de uma espécie de teste. Helena, que nunca fora acostumada a perguntas desse tipo, não escondeu o que sentia. "Protejo sempre quem está perto", respondeu. Minha vida foi sempre de cuidado. Lázaro fixou nela um olhar impenetrável. "E se o custo for sua honra?" murmurou. As palavras caíram como cascalho no caminho. Helena sentiu um frio que não vinha do vento. "Honra?" repetiu, sem conseguir entender ao certo o contorno do que lhe perguntavam. Lázaro deixou escapar um pouco de riso triste. Há escolhas que apagam nomes por um tempo para salvar outros. Há pessoas dispostas. Há documentos que, lidos em voz alta, reescrevem histórias. Helena, que vivera a humilhação de ser tratada como mercadoria, sentiu que algo dentro de si já não era só medo. Havia também um cálculo. Sabia que podia ser chamada a pagar um preço pelo bem comum, não por heroísmo programado, mas porque, se o instinto do cuidado era sua vocação, então talvez aceitar uma condenação para que crianças crescessem em paz viesse junto com a coragem de quem sabe amar. A ideia não era bonita, era terrível. Mas naquela hora, sob o aroma das ervas, Helena imaginou o que seria perder tudo por proteger os pequenos que riam sobre o gramado. O som de passos anunciou a vinda de Dona Celeste. A matriarca atravessou o jardim com o ar de quem trazia uma decisão, e ao ver Helena e Lázaro conversando, aproximou-se sem pedir licença. Seus olhos ardiam de vigilância. "Não te aproximes dela com promessas veladas", disse para Lázaro. "E tu, menina, lembra que o que se faz por amor não deve ser exposto como peça de teatro." Havia nela um rastilho de preocupação, de defesa e de desafio, uma mistura perigosa para quem guardava papéis. Lázaro calou-se e a expressão que teve foi a de um homem que havia jogado xadrez e percebera que a próxima jogada revelaria muito mais do que pretendia. E foi assim que, naquele cenário de ervas e murmúrios, começou a se desenhar o conflito maior que arrastaria a vida de Helena. Não era só a venda pública que agora a definia. Era a possibilidade de que alguém, com acesso a documentos e a uma obstinação de ferro, pudesse propor-lhe um sacrifício que a destruiria em praça pública, ou que ela, por amor, pudesse aceitá-lo. A mãe do milionário, no centro dessa trama, já não era apenas uma figura de couro e seda, tornara-se uma proteção e um alvo. Lázaro sabia, e sorria com a certeza de quem guarda uma palavra que pode, um dia, tornar-se uma sentença. Na casa, as noites ficaram mais longas. Os corredores que antes ecoavam passos tranquilos passaram a registrar passos cautelosos. Helena passou a prestar mais atenção aos arquivos, aos lugares onde os papéis se escondiam e às palavras que se diziam entre as paredes. Alguém, um dia, havia plantado o bilhete de fita azul. Alguém desejava que a escolha viesse ao centro. E por fim, quando todos já se acostumavam com a rotina,
veio a notícia que faria o barão partir por alguns dias. A estação das chuvas fraquejou, as cifras das dívidas apertaram e havia discussões urgentes sobre os arrendamentos. Ele deixou a fazenda com promessas de retorno e um olhar que pedia cautela. No silêncio que se seguiu à partida do milionário, a casa respirou com outro tipo de ritmo. Dona Celeste passou a tomar as rédeas com menos cerimônia do que se esperaria. Lázaro passou a organizar papéis com mais frequência, e Helena sentiu a ausência do homem que, mesmo distante, era uma certa amparo. Nesse intervalo, a sombra do que Lázaro insinuara começou a ganhar corpo. Documentos sumiram de gavetas, esquecimentos aconteceram onde o esquecimento parecia impossível, e no meio do calor do lar, alguém deixou cair pistas que indicavam que o sacrifício prometido pelo homem de baixa estatura não era mera retórica. As cartas, os contratos, as assinaturas antigas, tudo o que constitui uma vida de propriedade e de honra começaram a se mover no plano da inquietação. E assim, no compasso das estações e das conversas à meia voz, a história que havia começado com a humilhação na praça reencontrava seu vulto, não mais apenas como dor, mas como escolha. Helena, agora com mãos que haviam curado e reorganizado vidas, precisava perceber que a verdadeira prova não era suportar humilhação, mas decidir se ela própria aceitaria um custo para que outros não perdessem o que tinham. Lázaro, calmo e preciso, segurava nas suas mãos a chave do risco, a carta que, lida, poderia revelar e, ao mesmo tempo, destruir. Dona Celeste, mãe do milionário, já se colocara na linha de frente para defender o que entendia ser sua casa, e, por isso, também poderia ser quem mais sofreria se a verdade viesse à tona. A tensão subiu como a maré, a fazenda preparou-se para dias de decisões. Helena, sem saber ainda de todo o alcance da peça que se armava, continuou a costurar meias e a curar joelhos. Mas havia agora, espalhado por entre os afazeres, o rumor de que um homem conhecia um segredo e de que uma escolha existia, uma escolha que poderia salvar ou destruir. No coração da casa, uma mulher que outrora fora vendida começava a entender que nem sempre a dignidade se recupera por si. Às vezes, ela exige que alguém ofereça o que mais lhe dói e que o preço pago seja a própria reputação. Lázaro sabia disso, Dona Celeste temia isso, e Helena, por sua vez, fitava o bilhete de fita azul como se uma resposta pudesse saltar do papel. A vida e o destino dos meninos e meninas que riam no gramado já não dependeria apenas do sol que nascia todo dia, mas das decisões que alguns fariam em nome do amor. E quando, numa madrugada que prometia trovoadas, Helena encontrou um envelope sem selo dentro da sua almofada, um envelope que não fora posto por acaso, com tinta que lembrava aquela dos velhos cartórios, soube que a escolha que lhe fora insinuada deixara de ser possibilidade e começava a ser exigência. Abriu a sobra do papel com mãos que tremiam e leu apenas uma linha, escrita com caligrafia firme. Há sacrifícios que nos confirmam. Há segredos que nos consomem. Qual deles escolherás? Helena deixou o papel cair sobre o joelho, como se tocasse algo vivo. A letra firme parecia feita para direitos e condenações, e, por um instante, a casa inteira, com seus cantos e cheiros, encolheu-se ao redor daquela única linha escrita. Há sacrifícios que nos confirmam. Há segredos que nos consomem. Qual deles escolherás? O lenço branco que lhe cingia o pescoço parecia mais leve e, ao mesmo tempo, mais disposto a prender-lhe o pescoço como laço. Fora um bilhete escondido, pequeno, quase uma provocação. Tornara-se o sinal de que a vida ali havia virado tabuleiro. Antes de qualquer gesto, Helena dobrou o papel com cuidado, como se não quisesse ferir a palavra. Guardou-o na palma da mão, entre a pele quente e a calma que vinha do trabalho diário. Há anos aprendera a traduzir o mundo pelo tato, o ponto que fecha uma meada, a pressão para estancar um sangue, o jeito de ajeitar uma criança no colo. Agora, entretanto, precisava entender a língua dos papéis, não para pedir clemência, mas para decidir como pagaria uma dívida que talvez não fosse sua. Se essa história mexe com você, deixe nos comentários de onde nos assiste. A gente segue junto com Helena até o final.
Ela foi ao sótão da casa, onde havia uma janela pequena que alumava o pó como se fossem estrelas antigas. Ali, longe das vozes da ceia e dos passos dos criados, sentou-se ao pé do móvel onde guardavam os poucos pertences que trazera da sua antiga casa. Tirou do bolso da saia um pedaço de ouro guardado como quem guarda um segredo de criança. Não era bastante, não mudaria destino, mas servia de lembrança de que havia coisas que ainda eram suas. A madrugada estava próxima quando alguém bateu de leve à porta. Era a Dona Amélia. A mulher que tantas vezes nascera e morrera em silêncio, agora caminhava com as rugas como mapas de uma terra que havia perdido. Chegara sem alarde, tinha ouvido falar que algo se movia na fazenda. Nos olhos dela havia a chama da culpa, mas também a vontade de reparar, que era uma coisa mais difícil de medir e de efetuar. Filha, disse Amélia, e a voz quebrou-se na primeira sílaba, cheia de uma promessa e de uma vergonha antiga. Helena ergueu-se, e por um segundo as duas se olharam como se a vida inteira pudesse caber na fresta de 2 palmas. Amélia aproximou-se e, sem palavras de retórica ou de perdão fácil, estendeu a mão e tocou o lenço branco. Foi um toque de reconhecimento, um pedido e uma oferta. Trouxe isto, murmurou Amélia, entregando um embrulho simples, pão de ontem, um pedaço de renda costurada à mão. Vim porque ouvi que há quem fale em papéis e que você pode precisar de alma. Não houve explicação longa. Helena colocou a mão sobre a de sua mãe e sentiu aquilo que vem depois de se ver no fundo do poço. Nem expectativa de salvação, nem súplica, somente a certeza de que, se tivesse de agir, o faria por quem sempre dependera dela. Juntas ficaram ali um tempo, as 2 mulheres que o destino separara, e agora, por vontade do acaso, aproximara. Amélia contou coisas simples, sobre um homem do vilarejo que vira Lázaro mexer em documentos, sobre uma tia distante que sempre dizia que papéis corroíam mais que a água. Eram relatos pequenos que juntos criaram uma espécie de mapa. Na manhã seguinte, Helena procurou Lázaro. Sabia que encontrá-lo só a deixaria com mais perguntas, mas, ao mesmo tempo, quis ver de frente o homem cuja existência parecia capaz de erguer ou derrubar um lar. O encontrou na biblioteca, como se já a esperasse, entre pilhas de livros e rolos de papel. Lázaro levantou-se sem surpresa, com as mãos manchadas de tinta e a expressão de quem conhecia o peso das coisas. Ouviu o chamado, disse ele simplesmente. A voz era serena, mas havia nela uma fricção de aço. Sabia que viria. Helena permaneceu em pé, as mãos calçadas de trabalho, o olhar firme. Não havia medo que a paralisasse. Havia sim uma firmeza empobrecida de quem já fora obrigada a tomar decisões. O que você quer, Lázaro? Perguntou. Não parecia a pergunta de quem busca barganha. Soava mais como uma medida para saber quanto teria de pagar. Lázaro aproximou-se e depositou sobre a mesa um maço de papéis antigos, amarrados com uma fita que já perdera o brilho. Havia ali contratos de arrendamento, cartas com selos amassados, um bilhete amarelecido que falava de pagamentos e trocas. O maço respirava história e mentira, como se a própria memória tivesse sido escrita em tinta aguada. Não vim para pedir, disse ele. Vim para lembrar. Ele abriu um dos papéis com a reverência de quem manuseia um relicário. Ali, selada e assinada, havia uma escritura onde Joaquim Tavares reconhecia a dívida e prometia, em caso de inadimplência, dar garantias. O documento era técnico, seco, mas a interpretação que Lázaro lhe dava tornava-o brutal. Nesse tempo, explicou Lázaro, havia acordos que se cumpriam com carne. Não estava escrito o nome Helena, mas havia referências, a garantia da casa, o pagamento que deverá ser entregue em pessoa, expressões que lidas por olhos de fora fazem alguém parecer mercadoria. Se eu levar isto à praça, mostrarei que a compra do Sr. Henrique teve texto e razão que não se encaixam com o que dizem as boas mesas.
Mostrar isso é mostrar que a ascensão de uma mulher partiu de uma mercantilização que muitos fingem não ver. Minha proposta, fez uma pausa, é que você escolha o que fará com isso. Eu posso ler em praça e quebrar artifício de silêncio, ou posso manter fechado e guardar como prova. Houve um silêncio longo. A biblioteca cheirava a madeira encerada e a tinta, a livros que tinham ouvido muitos segredos. Helena olhou para os papéis como se buscasse neles o rosto do homem que fora seu pai. Não encontrou Joaquim ali. Encontrou antes a necessidade que movera sua mão a assinar. O que você quer? Voltou a perguntar. A segunda vez tinha menos surpresa e mais intenção de não recuar. Lázaro ergueu os ombros. Falou de injustiça, de sua própria história, sobre uma mãe que fora expulsa de uma roça por um senhor que negou sua mão, sobre a infância passada em quartos frios, enquanto ricos davam festas e trocavam alianças. Havia na sua voz mais do que vingança, havia um pedido de justiça, que, mal interpretado, vira chantagem. Ele desejava que enfim se contasse uma verdade, que apertasse os que se sentaram sempre no alto das mesas. Não busco moeda, disse. Busco que se faça justiça. Não entendo por que a casa cala quando poderia falar. Não vou receber ouro por isso. Helena, ouvindo, não viu nele só o carrasco. Viu um homem que crescera pelo avesso das coisas, que conhecia os arquivos como quem conhece o rosto de uma mãe, e que escolhera a papelaria como arma. Havia na sua obstinação algo que lembrava a própria teimosia dos desertos, precisa, cortante, pouco inclinada à piedade. E se eu falar? Perguntou Helena, decidida a testar a água. Se eu for à praça e disser que fui entregue porque meu pai pagou dívidas, que fui vendida, isso traria o que você quer? Traria a verdade, respondeu Lázaro. Traria que se saiba que acordos assim ocorreram. Traria, por vezes, vergonha. Mas a verdade não é sempre a justiça. Helena deixou que as palavras girassem. Sua principal preocupação, havia percebido, não era nem sua honra a se defender, nem seu passado a se exibir. Seu maior temor eram as crianças, as vidas que cresciam sob seu cuidado e que dependeriam de escudos frágeis como o dinheiro ou como um boato. Mostrar a verdade poderia reforçar a luta por justiça, mas também poderia arrancar o chão de onde aquelas novas vidas repousavam. Foi então que ela entendeu o tipo de sacrifício que Lázaro guardava como carta na manga. Não era o papel que a destruiria sozinho, era a interpretação do papel. Se o público o lesse como prova de que ela era coisa vendida, não apenas a lembrança dela mudaria, mas as vistas da comunidade sobre o barão, sobre Dona Celeste, sobre todas as alianças de sangue. Haveria quem dissesse, então era assim que a casa se fez. E para proteger as crianças, Helena poderia assumir, voluntariamente, uma acusação, uma renúncia, uma confissão que parecesse sua, mesmo que não fosse. Seria uma condenação social que, em aparência, a destruía. Então é isso, murmurou ela, como se falasse com a própria pele. Você quer que eu revele ou que eu calunie-me para que a casa se mantenha inteira? Lázaro não sorriu. Eu quero que a verdade seja a página aberta, mas não mando em seu coração. Se escolheres o silêncio por amor, não posso negar tua escolha. Só avise. A verdade tem força de rio. O leito da fazenda pode mudar. Helena saiu da biblioteca com passos medidos. Sabia agora que havia 2 movimentos possíveis: expor e ferir para corrigir, ou aceitar um golpe próprio para proteger os frágeis. Nenhum era belo. Ambos eram pesados. Escolher era uma ação política e moral. E ela, cujo passado começara com ser reduzida a preço, sabia que decidir por sua própria mão seria recuperar algo que o couro de uma troca tentara tirar: a agência. Nas semanas que se seguiram, os murmúrios alastraram-se como líquen. Lázaro mantinha papéis na manga e olhares na sala. Dona Celeste, cada vez mais impaciente, fazia visitas curtas e calculadas. O barão permanecia ausente, ocupado com litígios e contratos longe dali. A vila falava de promessas quebradas, de segredos que se agigantavam como nuvens em dia de tempestade. E Helena, em meio ao trabalho sempre presente, começou a preparar uma resposta. Ela reunia em segredo
pequenos objetos que pudessem contar a sua história com precisão, sem que fosse preciso dizer uma palavra que a ferisse sem necessidade. Tecia um lenço com os pedaços da sua vida, o paninho de quando era menina, um botão de uma blusa que ela embava de Amélia, a caixa de papel reciclado onde guardara cartas que ninguém escrevera por ela. Cartas de perdão, de afeto, bilhetes das crianças que a chamavam de mãe. Era uma colcha de retalhos que ninguém poderia queimar, sem queimar ao mesmo tempo a memória do lar que ela ajudara a construir. Certo domingo, Lázaro chamou a família para uma conversa, em que, com ar de quem cumpria um ritual, anunciou que lhe seria necessário mostrar documentos. Queria fazê-lo no salão principal, com luz do dia, diante de alguns escolhidos. O anúncio caiu como pedra no calmo da casa. Dona Celeste, de rosto pálido e leque fechado, convocou suas damas, mas também percebeu que, para preservar a honra do filho e das crianças, algo teria de ser decidido. Faço questão de que se diga a verdade, declarou Lázaro, como se leitura pública fosse moral pura. A praça, talvez, ou aqui, que é quase a mesma coisa. Se houver culpa, que se reconheça. Se houver mal feito, que se denuncie. Foi Helena quem pediu que aquilo não se tornasse espetáculo. Não se trata de espetáculo, disse ela, com a calma de quem já aprendera que palavras servem como faca. Se há verdade, que se diga em meio que não humilhe crianças, nem os que pouco sabem de documentos. Se é justiça que buscas, busque-a sem que precisemos destruir outros para erguer o que julgamos certo. Dona Celeste, surpreendentemente, apoiou a moderação. Em sua face havia agora uma nuance de desespero antigo, a vontade de mãe que preferia perder a si a perder os filhos. Faço um apelo, disse ela, voltando os olhos para Lázaro. Se é reparação que quer, terás minha mão para averiguar os papéis. Não deixarei que a praça sirva de cadafalso para quem amamos. Lázaro observou a mulher. Havia nela algo que lhe recordava as famílias que tantas vezes o desprezaram. Havia também um cansaço que o animava. Ele deixou crescer um sorriso tão leve quanto uma lâmina. Muito bem, disse. Far-se-á a averiguação. Mas aviso. A verdade tem pavio curto. Dessa maneira, deu-se início a uma investigação interna. Documentos foram revirados, cartas levadas a notários, testemunhas interrogadas com a seriedade de quem cuida de livros sagrados. Em cada diligência, Lázaro aparecia como guia, sempre com a paciência de quem redige um inventário de culpas. À medida que se avançava, emergiam detalhes que complicavam o quadro inicial. Nomes riscados, datas sobrepostas, assinaturas que pareciam de mãos diferentes. A história de Joaquim e de seu débito ficou menos linear. Havia nele agora o espectro da necessidade que vira alianças. A cada descoberta, mais gente da casa recordava episódios, cada um acrescentando peças ao mosaico. Durante esses dias, Helena mostrou o que sempre soubera, que a força não vinha de grandes discursos, mas de pequenas certezas. A cada manhã, ela levava os meninos às pastas escolares, punha remédio nas febres, lia histórias com voz que imitava vozes de todo o vilarejo. Havia um quase sagrado cotidiano nessa construção, que para muitos era invisível. Mas havia também o medo crescente de que, mesmo sem culpa, a revelação pudesse resvalar no que em sociedade se chama de reputação, esse nome frágil que pesa como chumbo. Quando num sábado de céu opaco, um grupo de pessoas juntou-se no salão, o ar tinha o cheiro de cera e de expectativa. Lázaro sentou-se com a pilha de papéis, rodeado por Dona Celeste, pelo barão, por alguns criados e por 3 ou 4 parentes que tinham vindo de fora. Havia também a presença invisível da vila. Todos sabiam que qualquer coisa que se falasse ali logo correria até o terreiro e voltaria transformada. Lázaro começou a leitura com calma de escriba. Contou de dívidas, apontou cláusulas e explicou, com um tom que tentava ser técnico, que existiam vícios nos documentos que, se tornados públicos, poderiam ser usados contra a honra de certos membros da casa. Começou por aquilo que era indiscutível, a existência da promessa de pagamento. Depois falou de nomes que surgiam em margens. E, por fim, deixou cair sobre a mesa uma carta cuja caligrafia conhecia-se vagamente. A assinatura tinha traços que lembravam Joaquim, mas não se afirmava com certeza. A carta exposta tinha a solidez do material. Suas palavras recuaram para uma época de fome e promessas. A leitura cresceu a sensação de que algo diferente acontecia. Não era somente um símbolo de mercancia, mas a evidência de que Joaquim fora forçado a uma decisão que se adaptara mal ao tempo.
A peça que Lázaro colocou sobre a mesa era, na verdade, menos acusação direta contra Helena do que acusação contra as circunstâncias que haviam feito dela mercadoria. E, no entanto, a tinta sobre o papel poderia ser lida por alguns como sentença pessoal. Foi então que Helena, como quem caminha por um caminho que escolhe por si, levantou-se. Houve por um momento quem esperasse que recuasse. Havia na estatura dela ainda algo de quem aprendera a ficar de pé entre trovoadas. Mas dessa vez não era a frágil cabeça erguida por necessidade. Era a decisão pura e deliberada. Posso falar? Perguntou. A voz era calma, clara, e atravessou o salão como se fosse um sinal. Dona Celeste olhou com as mãos brancas sobre o leque. O barão ergueu a sobrancelha. Lázaro esperou com a expressão de quem aprecia a cena. Todos voltaram os olhos para ela, e a casa inteira semblantemente segurou a respiração. Isto tudo, disse Helena, indicando os papéis, conta uma parte do que foi a minha vida. Há coisas que nos foram impostas, mas não vim aqui para que me façam mártir nem para que me declarem santa. Vim para dizer que escolho a minha família. Ela falou então do que sabia íntimo, das crianças que a chamavam de mãe e que precisavam de estabilidade, do barão que, mesmo sem palavras, admitira sua opinião nos negócios da casa, da Dona Celeste que, em gestos pequenos, já havia sido amaciada pela bondade. Falou também do que tinha feito. Admitiu que, se a revelação pública viesse a custar-lhes a paz e o sustento das crianças, ela mesma aceitava carregar a sombra que a protegeria. O que disse foi claro, mas não autoderrotista. Era antes uma declaração de amor que usava o próprio corpo social como escudo. Se isso poupar os meninos de serem apontados nas ruas, disse, se isso preservar a mão que os alimenta e a casa que os acolhe, eu aceitarei o julgamento. Mas peço que ninguém use essa escolha como espetáculo. A frase pesou no ar. Era um anúncio. Helena não prometia ser vítima. Prometia ser um gesto sensato de proteção. Era também, de certa forma, a restauração de sua própria autoridade. Ninguém a forçava. Ela escolhera. Lázaro fechou os olhos por um instante. Em seu rosto surgiu um queixume, um reconhecimento que não maldizia nem absolvia. Ele havia pensado em empunhar aquele papel como uma arma, talvez para ferir a quem o fizera sofrer, mas aquilo que presenciou, a entrega voluntária, o alcançou de outro modo. A sua obstinação encontrou de repente uma pedra difícil de usar. A dignidade não se apaga por ser posta à prova, e a generosidade, quando acompanhada de lucidez, desmonta o cálculo de quem julgava complicar as coisas. Helena, disse Lázaro, baixo, como quem fala de algo que atinge o íntimo. Não queria que vieras a isso. Pensava que a exposição corrigiria. Mas não posso ignorar que há coragem onde eu pensava haver só necessidade. A declaração dele soou como um pedido de trégua, que por si já alterava cenários. Dona Celeste, com olhos umedecidos, deixou o leque cair no colo. Por trás da máscara da mulher que tanto tinha temido o julgamento, havia agora um rosto onde brotava o remorso. Não permita que eu seja frágil ao ponto de ferir quem ama, murmurou ela, dirigindo-se a Helena. Se tens essa coragem, filha, então eu a peço como favor, que nos deixes reparar, não como senhoria, mas como mãe. Foi nesse momento que o barão entrou no salão, com a poeira do caminho ainda sobre o paletó e a face marcada por decisões de fora. O seu olhar percorreu as pessoas e pousou em Helena. Não disse nada de imediato. Andou até a lareira, tocou o ferro e apenas então virou-se. Não quero que minha casa se renda ao escárnio, falou ele, com voz de pedra. Se houve enganos de antepassados, que se corrijam, mas não permitirei que se use desta mulher para que se apaguem falhas que pertencem a nós todos. Houve um movimento na sala. As palavras do barão foram como uma bandeira. Ele não defendia só Helena, defendia também a ordem que, apesar de tudo, devia proteger os pequenos e as famílias. E quando concluiu, houve quem o ouvisse não como defensor de honra, mas como homem que reconhecia limites. O mais surpreendente aconteceu em seguida. Lázaro aproximou o maço de papéis e fez um gesto que ninguém esperava. Retirou a carta mais antiga e a depositou diante do barão, com a reverência de quem entrega a arma.
Leve isto à mesa do registro, disse ele, e avise que quer ser verificado. Se há falsidade, que se prove. Se há erro, que se corrija. Alguns se surpreenderam com o gesto, outros talvez o interpretaram como parte de uma jogada de poder. Mas o que Lázaro fizera, inadvertidamente ou não, foi aceitar que a verdade surgisse sem espetáculo, que houvesse um escrutínio. E o escrutínio, quando feito por mãos competentes, revelou imperfeições, assinaturas sobrepostas, carimbos que não coincidiam, provas de que certas folhas haviam sido rearranjadas por mãos jovens. Teve-se então a exata percepção de que a história era mais complicada do que a narrativa de um só homem bom contra outro mau. Nas semanas que se seguiram à leitura, a comunidade viu como a tensão que prometera ser tornada em ruína pública transformou-se em processo de reparação. Houveram consultas a notários, testemunhos colhidos, retratações que traziam o cheiro de uma limpeza pública. Lázaro, que se movia entre a sua necessidade de expor e a consternação do que viu, acabou por aceitar uma reparação de outro caráter, não a monetária, mas a responsabilidade de reorganizar os arquivos e servir a transparência que pedira. Era um espaço de trabalho que lhe dava autoridade legítima e a chance de transformar o rancor em dever. Helena, por sua parte, escolhera não a renúncia definitiva, mas um gesto simbólico. Pediu que se registrasse, em ata, seu reconhecimento de que fora vendida numa época de fome, e ao mesmo tempo reivindicou que isso servisse para que a comunidade reconhecesse essas práticas e cuidasse das famílias vulneráveis. Pediu também algo que ninguém esperava, que Dona Celeste, como matriarca, assumisse responsabilidade histórica e criasse um fundo para apoiar as famílias arruinadas por dívidas. Era um pedido prático e maternal. Pediu que se criasse algo para que ninguém mais passasse pelo que Joaquim e ela passaram. Dona Celeste, que havia visto sua própria vaidade tocar-se pela lembrança, fez então uma promessa pública. Reuniu gente, abriu cofres, destinou uma parte de rendas para um fundo de auxílio. Não foi orgulho, foi uma reparação. E isso não veio sem custo. Muitos parentes recuaram, outros criticaram. Mas havia na decisão dela a possibilidade do perdão social não como calado, mas como ato de restituição. O processo feriu o coração de muitos, abriu feridas antigas, trouxe ao sol segredos amarfanhados, mas também gerou algo raro, a sensação de que no lugar de uma ruína particular, construía-se um cimento coletivo. Lázaro deixou de ser simplesmente o homem que sabia segredos, passou a ser o guardião de arquivos honestos. Dona Celeste deixou de ostentar só o bom corte, e passou a ostentar junto a coragem de consertar. O barão continuou sendo o homem de negócios, mas agora era também, aos olhos da vila, alguém que aprendia a suportar sua história. Quanto a Helena, ela nunca aceitou ser reduzida ao que fora outrora. O gesto que fez não a destruiu, ao contrário, confirmou-a. Ao assumir a narrativa com lucidez e sem vitimização, fez com que a comunidade visse o que sempre tivera diante dos olhos, mas não quisera ver. Que a dignidade não é privilégio de nascença, mas resultado de ações que sustentam outros. Em vez de ruína, o sacrifício alçou à condição de autoridade moral, não por título, mas por escolha. Com o tempo, a fazenda ganhou uma nova rotina de transparência. Os papéis eram revisados não por uma mão ancestral, mas por várias. A escola da vila recebeu manutenção, famílias foram ajudadas, e a palavra promessa passou a ter um peso que refletia cuidado. Lázaro, em sua nova função, redigiu inventários que ajudaram a evitar fraudes, passou a organizar os livros do rancho escolar, a registrar nascentes e a garantir que os contratos entrassem no registro correto. Aos poucos, a velha sede de vingança transformara-se em zelo administrativo, e o homem de baixa estatura ganhou, entre muitos, o respeito que tanta vez negara a si mesmo. Dona Amélia reaproximou-se de Helena. Em uma tarde de verão, sentadas à sombra de um ipê, mãe e filha conversaram sem o peso de um passado que esmagava. Amélia pediu perdão por não ter sabido ou por ter tido medo. Helena ofereceu-lhe sua mão, que era ao mesmo tempo sentença e afeto. Foi uma reconciliação lenta, sem grandes pronúncias, mas que soou honesta, porque era feita de atos. Tardes em que Amélia entrou nos afazeres simples, horas em que Helena, por sua vez, a deixou ser quem era, sem lembrá-la só de culpa. O perdão neste caso não foi absolvição fácil, foi costura de carne. Os filhos cresceram num ambiente onde a ideia de mãe se alargara para além da biologia. Chamavam Helena de mãe com a mesma naturalidade que chamavam o barão de senhor. E a palavra ganhou a consistência de um título. Mãe dos corações, dizia-se em sussurro. A casa tornou-se um lugar onde o cuidado era a regra.
Helena não mais se escondeu na condição de quem fora comprada. Fez dela a raiz de um lar que acolhia, ensinava e curava. Dessa maneira, transformou o gesto de sacrifício em fundamento de autoridade moral. Anos depois, quando a poeira de tempos conturbados baixou e a fazenda tomou outra face, de colheitas menos incertas, de crianças com livros novos, de mesas onde se discutia tarefada e não impunidade, a família resolveu perpetuar o aprendizado. No portão de ferro foi colocada uma placa modesta, de letras limpas, mais lembrança do que glória. Fazenda Três Corações, em memória de quem cuidou e em ofício de quem restituiu. Havia ali respeito à história, sem ostentação, e um pequeno brasão desenhado pelos próprios meninos, que substituíra qualquer pretensão de nobreza por imagem de cuidado. Lázaro, por fim, continuou a viver entre papéis e sombras, mas não mais com a mesma sede de queimar reputações. Encontrou em seu trabalho um modo de reivindicar justiça sem exibir facas. Com o tempo, sua antiga amargura deu lugar a uma seriedade que incluiu arrependimento e benevolência. Nas tardes de domingo, ao passar pelo alpendre, deixava um pedaço de pão sobre a mesa de Helena, um gesto pequeno, que ninguém notava e que por isso mesmo valia. A sua figura não era mais a de um carrasco, era a de um homem que aprendera a usar o poder para consertar. E Dona Celeste, que no começo da história empunhara o leque como se ele fosse a única defesa do mundo, envelheceu com as mãos mais leves. Em vez de silêncio, falou em termos de responsabilidade. Em vez de desdém, ofereceu apoio. Nunca houve uma cena teatral de coronelas. O que houve foi a lenta percepção de que honra se mede no trabalho de reparar. A história de Helena, que começara com um estrado de tábuas na praça, culminou num caminho de terra onde crianças corriam livres, agora com sapatos consertados e livros nas mãos. O passado não se apagou. A venda na praça continuou sendo memória, porém contada como aviso, que a miséria compra, que as esperanças assoladas vendem. E o sacrifício que poderia tê-la destruído mostrou-se ao fim como o gesto que a definiu, não como vitimização, mas como escolha. Helena viveu para ver os meninos crescerem e aprenderam com ela a arte de cuidar sem pedir aplauso. Em noites de céu limpo, sentavam-se junto à lareira e contavam de onde viam o mundo. Às vezes chamavam-na mãe, outras vezes apenas olhavam-na com a gratidão de quem tem um porto. Quando alguém da vila passava pelo portão e via a placa, sussurrava: "Ali mora quem optou por ser família." E a placa, como testemunha, ficou, modesta, reta, lembrando a quem passasse que dignidade se reconstrói, que há sacrifícios que, longe de destruir, confirmam o que verdadeiramente somos. No fim, quando os cabelos de Helena tomaram fios de prata e suas mãos já tinham a marca de muitas manhãs, a vila reuniu-se para celebrar não a altura social de alguém, mas a decisão que mudara vidas. Dona Celeste, em público, depositou no fundo de auxílio o primeiro depósito e falou de erros antigos. Lázaro tomou a palavra de modo simples e disse que havia aprendido a medir as consequências de suas ações. E Helena, diante de todo mundo, sorriu. Não uma expressão de triunfo, mas a marca de quem sempre soube que o amor, de vez em quando, exige que se dê um preço. A placa sobre o portão foi lida em voz alta por uma menina que anos atrás aprendera a ler sentada no colo de Helena. Fazenda Três Corações, para quem escolhe cuidar. A leitura ecoou entre o ipê e o muro. E a comunidade que antes viera ver se uma mulher tinha preço, percebeu que o que se mede em uma vida não é quanto se paga, mas quanto se oferece. Queira-se ou não, a história ficou assim. A mãe do milionário desafiou o homem que guardava segredos. Ele soube de um sacrifício que podia destruí-la, e ela, com a coragem que apenas os que amam profundamente possuem, escolheu pagar um preço que, ao fim, confirmou sua grandeza. Não foi um desfecho de novela onde o herói sai ileso. Foi antes a confirmação de que, quando alguém escolhe proteger o frágil, a sociedade aprende a medir seu próprio valor. E na mesa da fazenda, entre risos e trabalho, Helena permaneceu, não como quem foi comprada, mas como quem optou por salvar, e assim se impor como guardiã de corações.